Boa noite. Iniciamos hoje uma série de lives para discutirmos sustentabilidade. Essa é uma ação do Programa de Pós-Graduação em Sistemas Ambientais Sustentáveis. E hoje, para o nosso primeiro encontro, nós vamos discutir a pandemia e a sustentabilidade com o professor Luiz Marques, da Unicamp, em São Paulo. O professor Luiz, ele possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, diploma de altos estudos em Sociologia da Arte pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, doutorado em História da Arte. Ele foi curador do Museu de Arte de São Paulo, do MASP, e é professor livre docente do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas. Hoje, o professor Luiz coordena o projeto Maré, que é o Museu de Arte para a Educação. Ele tem duas linhas de pesquisa principais, que é a história da arte italiana nos séculos XV e XVI e suas relações com a tradição clássica, e o assunto de hoje, que são as pesquisas sobre crises socioambientais, que tem diversos artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, e é autor de diversos livros, entre eles nós destacamos Capitalismo e o Colapso Ambiental. Bom, professor Luiz, é um prazer podermos conversar um pouco contigo sobre pandemia e sustentabilidade. A Univates, em especial, o Programa de Pós-Graduação em Sistemas Ambientais Sustentáveis, agradecem a sua disponibilidade, e o seu retorno à instituição, mesmo que de forma virtual, já que em abril de 2016 o senhor esteve aqui conosco para fazer a aula inaugural, a abertura do Programa de Pós-Graduação em Sistemas Ambientais Sustentáveis. Então, eu já lhe passo a palavra, já para a sua apresentação, também com uma pergunta, né? Recentemente o senhor publicou Pandemia, Riscos Existenciais e Não Existenciais da Humanidade. Então, considerando que a pandemia que estamos vivendo não é um risco existencial, quais são os riscos existenciais decorrentes dela? Boa noite, professor. Muito boa noite, Claudete. Muito obrigado pelo convite. Eu lamento não poder estar aí com vocês presencialmente. A situação é exatamente essa que nos leva à discussão de hoje. Fico muito, em todo caso, feliz de poder novamente estar com vocês. A sua questão, ela pode ser respondida de várias maneiras. Vamos tentar responder da maneira mais simples. Claro, a nossa pandemia da Covid-19 irrompeu provavelmente em dezembro, não é, do ano passado, em Wuhan, na China, e depois se estendeu para o mundo todo. A nossa primeira morte no Brasil foi no dia 17 de março. Ela já matou mais ou menos, segundo as notificações, não é, as mortes oficialmente notificadas, ela já está próxima de ter matado 1 milhão de pessoas. Né? Hoje, os dados do World Meters Coronavirus, né, que é esse site que fornece os dados mais oficiais, digamos assim, fala em 950 mil mortes até ontem, né, até o dia 17 de setembro. Já 30 milhões de pessoas que já foram notificadas, né, oficialmente notificadas como tendo contraído, não é, o vírus. É um número enorme, mas se nós pensarmos em outras epidemias que houve, a de 57, 58, matou 4 milhões de pessoas, mesmo que o número de mortes atual notificados seja muito inferior ao número real, que efetivamente há muitas mortes que não foram notificadas, nós estamos dentro de um quadro que é um quadro muito distante daquele que foi a grande epidemia de 57, 58, mesmo da de 1968, as duas grandes epidemias que houve, depois, não é, evidentemente, da chamada gripe espanhola, por grande que seja, né, quer dizer, nós não podemos claramente falar em risco existencial. A humanidade continua crescendo, alguma coisa como 80 milhões de pessoas por ano, embora a taxas menores, ela deve continuar a crescer ainda por muitos decênios, digamos assim.
A questão não é, portanto, o risco existencial. Aliás, é muito interessante sublinhar o fato que não existe nunca um risco existencial único, com exceção, evidentemente, de eventualidades muito remotas, a queda de um enorme meteoro no planeta, uma atividade vulcânica excepcionalmente que não tem nenhuma probabilidade maior de que ocorra, ou, evidentemente, uma guerra nuclear, não é? Uma guerra nuclear que causaria um inverno, né? Chamado inverno nuclear, a morte de toda, não só da espécie humana, como de muitas outras espécies. Mas, tirando essas eventualidades, e devemos dizer que uma guerra atômica hoje não é uma eventualidade tão remota, nós estamos numa situação de confronto muito grande entre os Estados Unidos e a China, os esforços da ex-União Soviética, da Rússia, para voltar a ocupar um peso maior no jogo, no tabuleiro geopolítico internacional, tudo isso, e depois toda essa situação extremamente complicada, explosiva no Oriente Médio, onde nós sabemos que Israel detém, né, o poderio nuclear, toda a tentativa do Irã também de obter esse poderio. Isso é uma situação que está longe de ser uma situação, como eu diria, tranquila ou tranquilizante. Mas, mesmo assim, o que eu acho que é mais preocupante é a situação de uma convergência, de uma associação, digamos assim, uma associação sinérgica entre diversas crises. Essa é a grande questão. E nós podemos dizer que nós temos três grandes dossiês fundamentais que estão muito intimamente associados. O primeiro grande dossiê, que é, digamos assim, seria o mais sistêmico, aquele que é mais pervasivo, aquele que, de alguma maneira, interfere de uma maneira transversal em todos os aspectos da nossa vida, é a emergência climática, né? O aquecimento global. Nós já chegamos a 1,2 graus Celsius na temperatura média superficial do planeta, terrestre e marítima combinada em relação ao período pré-industrial, que é convencionalmente falado, considerado 1850 a 1900, né? Então, essa é uma questão fundamental. E nós estamos acelerando muito fortemente nisso. Em apenas 5 anos, a temperatura passou de 1 grau para 1,2 graus, e é possível que nós cheguemos a 1,5 graus ao longo desse próximo decênio, né, que está se abrindo agora a partir de 2021. É praticamente certo que nós vamos ultrapassar 1,5 ao longo desse próximo decênio. O segundo grande dossiê é o colapso da biodiversidade, né? Nós estamos naquilo que nós chamamos a sexta extinção em massa de espécies, isso tem absoluta emergência, gravidade em relação a nós. É preciso insistir um pouco nessa questão. Nós somos parte, digamos assim, da teia da vida, né? À medida que essa teia da vida se esgarça, a nossa segurança, inclusive a nossa segurança alimentar, é imediatamente ameaçada. Então, nós temos claramente, pense apenas nos polinizadores, mas não apenas nos polinizadores. Os polinizadores são um exemplo sempre mais frequentemente lembrado, mas é toda uma questão, toda uma relação entre florestas e animais, que é uma relação de cooperação, digamos assim, que uma vez perdida, nós não temos condições de sobreviver. Não há nenhuma chance de sobrevivência da humanidade sem florestas, né? E as florestas dependem muito fortemente da biodiversidade. Então, a biodiversidade é um elemento chave na nossa segurança existencial. E ela é muito profundamente ameaçada exatamente pelas mudanças climáticas. E ameaça ainda mais também as mudanças climáticas, no sentido que, na medida que nós desmatamos, nós estamos, ao invés de armazenar carbono nas florestas, nós estamos, ao contrário, liberando ainda mais carbono, e o carbono é a variável mais importante na. E o terceiro grande dossiê é a poluição industrial, né? A poluição industrial hoje é um terceiro grande, tão importante quanto no que se refere à nossa segurança existencial. Basta que nós lembremos um fato que é muito importante. Hoje existe um consenso científico claro de que a componente ambiental de uma doença excepcionalmente importante, o conjunto de doenças excepcionalmente importante, que é o câncer, é um fator muito importante. Eles falam
40%, mais ou menos, das incidências de câncer se deveriam a fatores ambientais e a estilos de vida, digamos assim. Mas esse é um número que pode ser discutido, não há um consenso, mas, em todo caso, é um peso muito importante. Os perturbadores endócrinos, toda a intoxicação industrial que leva... E o câncer, hoje, é um elemento excepcionalmente importante. Se nós pensarmos, a Organização Mundial da Saúde, ela fez ela fez, acabou de publicar, no ano passado, ela publicou um relatório, uh, World Health Organization Report on Cancer, né? Foi publicado no ano passado. Aliás, perdão, foi publicado neste ano de 2020, começo desse ano. E os dados são aterrorizantes. Quer dizer, em 2008, houve 12,6 milhões de casos de câncer. Em 2018, dobrou. Dobrou não, aumentou 50%. 18,1%, 18 milhões e 100 mil pessoas tiveram incidência de câncer no mundo, dos quais um pouco mais de 9 milhões morreram de câncer. O câncer está matando ainda um pouco mais de 50% dos casos. E em 2040, as projeções são de quase dobrar em relação a 2018, vamos para 29, quase 30, 29,4, 29 milhões de casos, 29 milhões e 400 mil casos de câncer que devem estar atacando, não é, a sociedade, os humanos, em 2040, portanto, vamos dizer assim, daqui a 20 anos. Então, esse é um caso que você vê, e é muito fortemente, né? Isso é muito claramente. Hoje, o câncer é a causa de 30% de todas as mortes prematuras, né? Ou seja, entre 30 e 69 anos são consideradas mortes prematuras. Entre as doenças não contagiosas, né? Entre 30% das doenças não contagiosas. No caso de pessoas com menos de 69 anos, entre 30 e 69, 30% das mortes se deve ao câncer. Quer dizer, é alguma coisa absolutamente gigantesca. Das 15 milhões de mortes prematuras que houve, ou seja, pessoas que morreram antes de 69 anos, 4,5 milhões morreram de câncer. E a relação, né, uma em 6 pessoas que morreram de câncer, né, em 2018, né, uma em 5 pessoas com menos de 75 anos. Você vê claramente que nós estamos numa situação e é claramente alguma coisa motivada por uma questão ambiental. Isso é até um trabalho importante que foi feito numa revista, agora em 2019, chamada Cancer Communications, de um autor de origem chinesa chamado Hui Mei Feng, mas com outros colaboradores. E ele fala o seguinte: foi estimado que cerca de 40% dos fatores de risco são atribuídos a condições ambientais, né? E a estilos de vida, né? E ele está se referindo muito fortemente, inclusive, à China, que é um dos campeões, né, um dos países campeões de morte de câncer, tanto quanto a Índia, por exemplo, né, são os países que mais se morre de câncer, inclusive proporcionalmente, exatamente por causa dessa industrialização brutal, né, pela qual estão passando ainda, né, a China e a Índia. Então, você tem esses três elementos, esses três grandes dossiês, né? Eu repito, então, a questão das mudanças climáticas, a questão do colapso da biodiversidade e a questão da poluição industrial, que, conjugadamente, claramente, representam um risco existencial à humanidade, sem dúvida nenhuma. Pois é. E, professor, segundo a sua percepção, além desses três fatores, né, há três razões pelas quais a atual pandemia atingiu o mundo de forma mais brutal e duradoura do que as anteriores, né? O senhor já abordou algumas questões também, né? Mas eu tomei nota de outras leituras que a gente fez, de materiais que o senhor publicou, onde o senhor diz que o mundo está operando, né, de uma forma, uma extrema globalização, e da economia, e isso tornou os negócios industriais, agrícolas, pecuários e as cadeias de serviço muito mais interdependentes e, portanto, muito mais vulneráveis a essas rupturas. Também o bombardeio global, quase que em tempo né, real de informações, fazem com que, ou desinformações, até como o senhor cita em algum momento, né, fazem com que o impacto sobre a vida das pessoas seja muito mais perceptível, né? E outro que a epidemia atual está ocorrendo em um momento em que
há um crescente mau funcionamento da máquina global, né, segundo as suas falas, né, em outros momentos. Então, quais seriam as transgressões ou regressões combinadas que poderiam fazer com que isso tivesse um outro rumo, ou tivesse um impacto melhor, ou seria necessário para que a sustentabilidade fosse pensada, repensada, para que a gente visse um futuro um pouco melhor? Então, Cláudia, o que eu acho que a gente tem que ter bem presente, né, é que essa pandemia atual, ela não é simplesmente alguma coisa da ordem do infortúnio ou do acaso, alguma coisa que nos aconteceu como um fator exógeno, né, adventício. Ela foi produzida por nós, né? Ela foi claramente produzida por nós. Eu acho que nós devíamos pensar um pouco nessa questão. Quando a gente fala, há um trabalho que foi muito interessante, muito bem trabalhado. Existe uma coisa chamada de PBS, né? O PBS é o painel internacional sobre a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. E o que eles falam é claramente de que se existe uma causa, né, para a pandemia, essa causa somos nós. Né? E por que somos nós? Porque nós, evidentemente, invadimos muito fortemente as invadimos muito fortemente os hábitats que estavam em equilíbrio, as florestas, por exemplo, que estavam em equilíbrio entre o vírus e os seus hospedeiros, digamos assim, estavam em equilíbrio, não é? E isso levou aquilo que um estudioso francês dessa questão escreveu um livro importante chamado A Próxima Peste, em 2012. Ele fala, desde 1960, os humanos, os animais e vegetais sofrem o que eu chamo uma epidemia de epidemias. Né? Então, claramente cada vez mais epidemias, há cada vez mais epidemias por ano, cada vez mais enfermidades diferentes, né? Que são cada vez mais compartilhadas entre os países, né? E que, portanto, se tornam pandemias. Né? 70% dessas epidemias se transformam, são zoonoses, que se transformam em pandemias, são zoonoses, né? Zoonoses, ou seja, são infecções que passam de uma espécie para outra, né? Que passam de uma espécie para outra, e a gente tem que lembrar desse fato, né? É que, bom, 70% das zoonoses, isso é mais ou menos histórico, mas o que muda hoje é que as condições dessa explosão de epidemias, né, é exatamente a combinação desses fatores que você estava dizendo, quer dizer, uma perda de biodiversidade, a industrialização da agricultura, que acentua essa perda, né, a perda de biodiversidade do desmatamento, né, causado pelo desmatamento, e o aumento disparado, né, da conectividade, né, da espécie humana, né, no caso da globalização do capitalismo, sobretudo após os anos 80. Né? Então, claro, quer dizer, nós invadimos as florestas tropicais, certo? E outras paisagens selvagens, não? Silvestres, né? Que são esses hábitats, né? Dessas espécies que contém dentro deles muitos vírus desconhecidos, né? Então, nós desorganizamos esses ecossistemas, arrancamos os vírus dos seus hospedeiros naturais. E quando o vírus é arrancado do seu hospedeiro natural, quando nós nos expomos a esse vírus, o vírus tirou uma sorte grande, ele tirou o bilhete de loteria. Por quê? Porque quando ele passa para nós, quando nós passamos a ser o seu hospedeiro, né, ele tirou a sorte grande porque ele entrou numa espécie que ainda não está, digamos assim, imune a ele, e, em segundo lugar, é uma espécie que está distribuída pelo planeta todo, e, portanto, ele aumentou as condições de vida dele muito mais do que se ele estivesse apenas num nicho específico, por exemplo, num morcego qualquer, digamos, de uma floresta tropical, e assim por diante. Né? O que é claro é que nós temos sabemos, não é, que há mais ou menos quase 1,5 milhão de vírus não identificados.
dentre os que sabidamente infectam pessoas, que podem infectar pessoas, que podem nos infectar, né? E que estão ainda em mamíferos e em pássaros aquáticos, né? Qualquer um desses vírus pode ser a próxima pandemia, né? Portanto, nós estamos cada vez mais expostos a essa questão. E um dos fatores mais importantes disso é o carnivorismo, né? Porque, basicamente, se nós pegarmos o caso do Brasil, 80% do desmatamento da Amazônia se deve à criação de pasto, não é? A esse modelo industrial da pecuária, né, de produção animal que se estendeu pelo mundo todo, né? O Brasil hoje é o maior exportador de carne do planeta, né? E 80%, nós temos mais de uma cabeça de gado por pessoa no Brasil, né? E sendo que o norte e o centro-oeste do Brasil são hoje os maiores produtores, e exatamente eles são os maiores produtores porque decorrentes de uma enorme destruição do Cerrado e da Amazônia, e, portanto, de uma exposição nova da espécie humana a novos agentes, a novos patógenos, né? Então, é, essa é outra questão que vai ser muito importante da gente lembrar também, é o fato de que o aquecimento global em si deve levar a mais pandemias, né? E por algumas razões muito claras. A maior parte, ou grande parte dos micro-organismos, né, que podem nos infectar, eles não sobrevivem ainda a temperaturas superiores a 37 graus, né? Com o conhecimento global, o que pode acontecer? Eles podem se adaptar a essas novas temperaturas, né, mais rapidamente, e, portanto, animais que não tinham contato com os seres humanos poderão ter, e eles seriam hospedeiros, né? E outro elemento que acho que é importante a gente pensar é que o próprio sistema imune dos mamíferos, né, nós somos mamíferos, né, ele perde eficiência, né, em temperaturas mais elevadas. Então, na medida que as temperaturas se elevam, o nosso sistema imune começa também a perder eficiência, né? E lembrarmos também que, à medida que o aquecimento global se estende pelo planeta, vai haver um maior raio de ação dos vetores de epidemias, né? Dengue, zika, chikungunya e tantos outros, febre amarela, né? Tantos outros, a malária, tantos outros, não apenas epidemias derivadas de vírus, mas também de bactérias, né? Parasitas de forma geral, né? E o aquecimento global também altera a distribuição geográfica das plantas, né, e dos animais, que vão se estendendo em direção a latitudes mais elevadas, né? Os cálculos que fizeram é que eles se deslocam, né, a uma taxa média de 17 quilômetros por década, né, à medida que nós temos um aquecimento global maior, né? Então, bom, essas questões são claramente aquelas que nós temos que confrontar. E você fala desses grandes problemas que afetam a nossa sustentabilidade, e nós estamos aí claramente, os sintomas estão aí, né? Quer dizer, hoje nós estamos com um aumento da fome e da subnutrição no mundo. Em 2019, nós regredimos ao patamar de 2011. Né? Isso mostra claramente o último trabalho da FAO de 2019. Então, os últimos 4 anos foram 4 anos sucessivos de regressão da segurança alimentar. Isso é um caso absolutamente fundamental, novo na história moderna, né? Porque há décadas que nós vimos diminuindo o número de pessoas famintas e pessoas subnutridas em situação de estresse alimentar ou de insegurança alimentar. Voltou agora a crescer muito fortemente, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, bom, não existe possibilidade de nós vivemos num planeta mais seguro a uma temperatura 1,5 ou 2 graus Celsius acima do período pré-industrial. E é uma razão muito simples para dizer isso, para entender isso. Simplesmente, nós nunca vivemos como espécie num planeta nesse nível de aquecimento. A nossa espécie é uma jovem espécie, tem no máximo 300 mil anos, quer dizer, o, o,
o Homo sapiens, né, o homem anatomicamente moderno, digamos assim, não tem mais de 300 mil anos. E nesses últimos anos, exatamente, nós não tivemos, essas últimas centenas de milhares de anos, nós tivemos um planeta que foi mais de 2 graus Celsius mais quente do que o período pré-industrial. Portanto, nós vamos entrar num território incógnito, digamos assim, sobre o qual nós não temos nenhum conhecimento, não temos no nosso repertório experiências capazes de nos ensinar como nos adaptar a essa questão. Né? O sistema alimentar globalizado também, esse sistema alimentar globalizado é um sistema, em primeiro lugar, muito fortemente destruidor de florestas, né? O Global Forest Watch fala que entre 2001 e 2018 nós suprimimos 3,61 milhões de quilômetros quadrados no mundo todo de cobertura arbórea. E isso é claramente uma questão muito importante, porque nós estamos criando um sistema alimentar baseado em proteínas animais que é muito frágil. Né? É muito frágil. Quando houve as revoltas da fome em 2007, 2008, isso se deu exatamente por causa disso, porque nós temos um sistema que não está valorizando a ideia da autossuficiência alimentar do território. Então, não tem sentido nenhum, qualquer pessoa de mínimo bom senso pode entender que não é possível você destruir a floresta amazônica e o cerrado para plantar soja, para alimentar o porco na China, a 15 mil quilômetros de distância daqui, com todo o consumo de petróleo, de diesel, de combustíveis fósseis, de forma geral, para chegar o alimento até lá, né? Ou frango na Europa, ou peixe no Báltico, ou mesmo a criação de gado no norte do Brasil para alimentar o sudeste e o sul do Brasil, mais de 1.000 quilômetros de distância. Quer dizer, esse sistema é completamente fadado ao fracasso. Ele vai falir, ele já está falindo, nós já estamos numa situação de diminuição da produtividade, e isso vai se acelerar cada vez mais. Quer dizer, esse sistema alimentar globalizado é o grande calcanhar de Aquiles do sistema capitalista global no momento. Eu acho que ele vai criar estrangulamentos, e gargalos muito até antes mesmo das questões propriamente climáticas. Né? Além disso, nós estamos destruindo os oceanos, estamos fazendo um sistema de pesca industrial, da mesma maneira, sistema alimentar globalizado, também o sistema de pesca está extremamente oligopolizado, e nós estamos perdendo 2% dos cardumes mundiais por ano. Né? Nós não percebemos isso claramente, porque os pescadores, os grandes monopólios, não é, vão passando de uma espécie para outra, mas nós estamos perdendo muito fortemente. Há projeções de que nós estejamos com oceanos completamente vazios de peixe, ou, em todo caso, sem escala suficiente para qualquer atividade econômica, já em 2050. Né? Esse é um trabalho do Daniel Pauly, por exemplo, que foi publicado em 2019, que é um dos grandes especialistas do assunto, que trabalha na Universidade de British Columbia. Não sei se vocês acompanharam agora o último trabalho do Living Planet Index de 2020, mostra que houve uma diminuição dos vertebrados de 68% em relação a 1970. Nós estamos acabando com a biodiversidade, nós estamos exterminando, aniquilando, não é, a biodiversidade animal, sobretudo dos vertebrados. Nós estamos acidificando os oceanos, né? Você vê a morte, por exemplo, desses grandes recifes de corais, não é? Da Austrália, mas não apenas na Austrália, isso está acontecendo também na Indonésia, deve acontecer muito brevemente aqui na América Central também, né? Esse processo de branqueamento dos corais, por causa, em grande parte, da acidificação, porque os oceanos capturam o CO2 que nós emitimos, estamos criando decuplicamos as chamadas as zonas mortas dos oceanos, não é? Por excesso de eutrofização. Nós estamos perdendo 7 milhões de pessoas por ano só pela poluição industrial atmosférica. 7 milhões de pessoas estão morrendo por causa da poluição atmosférica. No caso da Nova Delhi, por exemplo, nós estamos tendo casos
muitos casos de crianças com atrofia cerebral, né, irrecuperável por causa exatamente dessa poluição à atmosfera. E isso tudo vai criando o quê? Vai criando um sistema internacional de cada vez mais, vamos dizer assim, cada vez mais com maior escassez, com maiores dificuldades para que ele se desenvolva, e isso vai levar sempre cada vez mais ao quê? A tensões geopolíticas, né? Conflitos, ao rearmamento nuclear, né? Os dados agora recentes são terríveis, né? Quer dizer, os 9 países que são dotados de armas nucleares, eles despenderam 72 bilhões de dólares, né? 72 bilhões de dólares só agora no último ano, né? Metade dos quais nos Estados Unidos, né? Um arsenal de mais de 13 mil armas nucleares, né? Houve um aumento de 7 bilhões comparado a 2018. Quer dizer, nós estamos claramente num processo regressivo no que se refere à paz internacional, não é? Às negociações, à governança global. Não é? Isso eu acho que o grande ponto de inflexão foi a invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003. E, finalmente, você tem essa situação que você estava se referindo também agora há pouco, que é a questão dessa nova arma de destruição em massa das mentes, não é? Que são essa indústria do fake hate news, que está criando coisas que a gente não poderia sequer imaginar, não é? 10 ou 15 anos atrás, por exemplo, 7% da população do Brasil acredita que a Terra é plana, não é? Esses novos surtos de fascismo, de neonazismo, saiu hoje nos jornais, não é? Que a polícia de todo de um Länder lá da Alemanha, mais de 120 policiais que foram processados por trocarem no WhatsApp deles cruz suásticas, fotografias do Hitler. Né? Em suma, nós estamos claramente numa situação de regressão psíquica, uma regressão ideológica, uma regressão, inclusive do QI, né? O famoso efeito anti-Flint, é muito claro, o QI vinha aumentando até meados dos anos 90, agora está caindo novamente, em grande parte também pela questão da poluição industrial. Então, são casos, uma constelação de problemas, né, que está se associando e que está cada vez mais nos cercando, digamos assim. Com certeza, né, professor? Quando a gente fala em sustentabilidade, muitas pessoas podem pensar sempre só a questão ambiental, né? Muitas vezes a sustentabilidade para algumas pessoas está vinculada à questão ambiental. E aí, quando se fala em biodiversidade, em proteção de florestas, parece que se está numa dicotomia contra o desenvolvimento. Mas o modelo de criação de animais, de produção de alimentos, já demonstrou, né, como o senhor acaba de muito bem explicar, demonstrou que não é o adequado para matar a fome do mundo, que vem aumentando ao invés de diminuir. E aí estamos nesse período de regressões e a gente pensa que até pouco estávamos pensando nos objetivos do milênio, que até 2030 tínhamos metas a cumprir para tentar melhorar as condições do planeta. E em absoluto vamos atingi-las, né? Porque a pandemia também coloca um pano na frente de todos esses projetos, como se eles devessem ficar de lado para agora focarmos apenas em questões de tratar as pessoas com a pandemia, o que é absolutamente necessário. No entanto, me parece que essa pandemia também põe uma fachada sobre outras questões e debates importantes que temos que fazer, porque, como ficou claro pela sua fala, as coisas estão interligadas. Né? O desmatamento vai gerar as queimas, e as queimas vão gerar a falta d'água vai gerar também mortes, isso vai fazer com que outros vírus aflorem e que outras epidemias, e talvez epidemias mais letais do que essa, nos atinjam. Então, a questão da sustentabilidade não me parece que devesse ser um assunto não discutido, mas ou agora esquecido em função da pandemia. Mas a minha pergunta agora vem um pouco sobre a nossa culpa, né, de academia, de universidade. Como nós, na universidade, nos programas de pós-graduação, mesmo tendo agora menos recursos, menos pessoas estudando, como nós temos
a missão de tentar reverter algumas dessas situações? Então, olha, eu acho que a gente está realmente, digamos assim, no banco dos réus, né? Porque não é por falta de informação, tá certo? Pense assim, em 1962, já faz um belo tempo já, tá certo? Vamos falar, quase 60 anos, foi publicado o livro da Rachel Carson, né, a Primavera Silenciosa, né, Silent Spring, né, que foi traduzido para o português, desde logo, mas para dezenas de línguas. Né. O livro foi um grande best-seller, foi o maior best-seller, e ela mostrava exatamente qual era o papel do DDT, por exemplo, na destruição da natureza, na destruição dos pássaros, etc, etc. Nós sabemos isso, nós já sabíamos isso há muito tempo. Desde 1988, quando James Hansen faz aquele famoso depoimento no Senado dos Estados Unidos, mostrando que era inequívoco o aquecimento global e que esse aquecimento global era de caráter antropogênico. Desde 1992, né, tudo se sabia muito. Em 1990 foi criado o IPCC, em 92 houve a ECO lá no Rio de Janeiro, a ECO 92. Desde então, há uma enxurrada de informações claras, há um consenso que se formou que é um dos mais sólidos, os mais monolíticos da história do saber sobre essas questões. Né? Entretanto, nós estamos muito reticentes em relação, nós estamos olhando para o outro lado. Né? Em certa medida, se entende por que a gente está olhando para o outro lado, porque é muito difícil olhar para esse lado. É a primeira vez que nós temos uma perspectiva, e uma perspectiva que é praticamente certeza, de que o futuro vai ser pior do que o passado. Isso não era uma coisa que acontecia no passado. Se você perguntasse para 2, 3, 4, 5, 10 gerações atrás se o futuro ia ser melhor que o passado, eles diriam sim, o futuro será melhor que o passado. Olha, ao contrário, hoje nós temos certeza de que o futuro será pior. Agora, quão pior vai depender da gente ainda, depende ainda da gente. Nós não perdemos ainda o controle sobre esse processo. Nós sabemos que ele já é, de alguma maneira, inevitável em muitos aspectos, que, portanto, essa piora ela é inevitável. Mas nós podemos ainda nos adaptar a isso, desde que nós reconheçamos a extrema gravidade da situação. Ora, cabe à universidade, a universidade tem um grande mérito de ter descoberto isso, foi a ciência que descobriu isso, mas a universidade tem estado muito fortemente, eu diria como, inerte, né? Um pouco abúlica, um pouco distraída em relação a essas questões, muito afeita às suas próprias pequenas agendas, etc., etc., sem se dar conta da responsabilidade histórica que a universidade tem, que é exatamente de mostrar à sociedade qual é a tendência que lhe aguarda, em que trajetória estamos. Né? E é isso que a universidade precisa fazer. A gente pode ficar falando mal das petroleiras, com toda razão, lógico, mas nós temos um grau de responsabilidade muito grande com essa ideia de que, não, temos que crescer o PIB a qualquer maneira, etc., etc., quando nós sabemos já claramente que a questão do desenvolvimento não tem nada a ver necessariamente com o crescimento. Desenvolvimento do índice de desenvolvimento humano é uma coisa muito diferente do crescimento. Esse é um paradigma que tem que acabar. Né? Nossa responsabilidade é denunciar o caráter arcaico e nefasto desse paradigma. Sim. A, na pós-graduação, a gente trabalha muito com questão de tentar resolver problemas reais, né? Problemas que atinjam a população. E eu acho que a gente falhou durante um tempo na universidade, onde a gente vinha discutindo problemas que muitas vezes não eram o que o mundo real demandava. Só que hoje Uhum. esses problemas são reais, são sentidos, e a gente não está tendo agilidade para dar essa resposta. A gente percebe agora mesmo com a pandemia que a sociedade espera que a vacina fique pronta de um dia para o outro, e isso tem um processo, né, de geração de Claro. conhecimento, de testes, e a gente percebe que esse diálogo não foi muito bem feito, porque as pessoas desconhecem, assim como acreditam que a Terra é plana, desconhecem a necessidade do estudo para se conseguir essas conquistas, né? Mas
qual a sua opinião sobre essa questão de que a pandemia está servindo como um pano de encobrir as questões que realmente a gente deva tratar para que outras epidemias não ocorram? Porque, lembrando, né, para quem nos ouve, de que a sustentabilidade é um tripé, onde o desenvolvimento econômico, social e o ambiental têm que andar juntos, porque se eles não andarem juntos, nós não vamos ter um futuro, no mínimo, igual ao que temos hoje. Né? Já temos a perspectiva de ser um futuro pior do que temos hoje. Mas como que essa pandemia também está afetando essa questão de que não estamos tendo condições de trabalhar problemas para evitar novas epidemias, novas questões que vão demandar mais da economia, da saúde, né? Demandar mais políticas nessa área. Não, é uma encruzilhada, né? É uma encruzilhada. Quer dizer, nós estamos já agora diante de uma situação em que a gente tem que decidir qual vai ser o futuro do funcionamento das sociedades no futuro, no pós-pandêmico, né? No pós-pandêmico. E nós temos que pensar que existem duas possibilidades, né? Não existem ou nós continuamos no nosso cenário atual, e esse cenário atual vai ser aquele em que nós vamos aumentar as emissões de gás de efeito estufa, nós vamos aumentar a destruição da biodiversidade, vamos continuar poluindo a atmosfera, nós vamos continuar comendo carne como se fosse a única forma de nos alimentar, né? Ou então nós temos o contrário, nós temos que sair desse paradigma. Né? Nós temos que entrar numa agricultura de pequenos produtores, uma agricultura orgânica, uma agricultura variada, uma agricultura que seja respeitosa das florestas, né? Essa entrada na autossuficiência alimentar, isso é uma coisa fundamental. Isso é a grande primeira encruzilhada. Né? Acho que a grande segunda encruzilhada é a questão de como é que nós vamos nos organizar politicamente para tratar internacionalmente de problemas que não podem não ser tratados internacionalmente. O problema do aquecimento global, o problema da biodiversidade, o problema do sistema alimentar globalizado, são problemas internacionais. Não adianta um país resolver essa questão toda. Nós temos que sair de um outro paradigma fundamental, que é essa noção retrógrada, uma noção militarista, de uma soberania nacional absoluta. Isso só levou a guerras. As piores guerras dos séculos XIX e XX, todas elas estiveram sob a bandeira da nação, né, do nacionalismo. Nós temos que superar essa questão em direção a uma ideia de governança global, de cooperação, de diálogo, né, e de elaborar agora uma noção de soberania nacional limitada, né? Ou seja, da mesma maneira que você tem que ter um comportamento na sociedade que seja aquele que não atrapalhe a vida do outro, hoje nós estamos, quando nós queimamos as florestas, como queimamos agora aqui o Pantanal, nós estamos destruindo as condições de sobrevivência da humanidade toda. Então, nós não temos o direito de fazer isso. A gente tem que entender agora que o raio de ação da sociedade não são mais as fronteiras nacionais, e, portanto, nós temos que sair dessa noção de soberania nacional absoluta. Temos que entrar num outro tipo agora de cooperação, de complementaridade. Né? E a terceira coisa é que nós temos que sair dessa ideia louca, né? Que não tem nenhum fundamento científico, nenhum fundamento filosófico, nenhum fundamento nem mesmo religioso, não é de que a natureza está para a humanidade como um meio está para o seu fim. Esse é um delírio completo, que não tem nenhuma possibilidade de se sustentar, tá certo? Nós somos parte da teia da vida. Nós temos que nos entender como parte dessa estrutura, como parte dessa biosfera, parte desse sistema Terra, e nós não podemos achar que exista uma descontinuidade radical entre a humanidade e as outras espécies. Então, aí, novamente, não só nós temos que entrar numa governança global entre os países, temos que entrar numa governança global também, alguma coisa que seja
nós temos que aprender a conviver com as outras espécies, respeitando essas outras espécies. Nós temos que aprender de alguma maneira, colocar o elemento ético acima de todos, ou seja, nós não temos o direito de infligir sofrimento evitável a outras espécies, que é o que nós fazemos com a indústria da carne. Uma questão que eu gosto muito de lembrar é o seguinte: você quer levar o seu filho no matadouro? Ninguém quer levar o seu filho no matadouro, não é? A sua criancinha no matadouro. Por quê? Mas que raio de sociedade é essa que tem que esconder das crianças a fonte da sua alimentação? Né? Então, evidentemente que isso está errado. Né? Evidentemente que não é assim. Você não pode esconder das crianças da onde vem o sofrimento que você está infligindo aos outros animais por causa disso. Então, para alimentação, para dar aquele bifinho para o seu filho, tá certo? Então, essas questões têm que ser encaradas. Elas têm que ser encaradas. Não adianta nós olharmos para o lado. Elas são duras, elas são muito difíceis, mas elas têm que ser encaradas porque depende da nossa própria sobrevivência. É a nossa sobrevivência que vai estar em jogo se nós não encararmos essas questões. Verdade, professora. Nos é vendida muita ideia de que não há outra forma de plantio, não há outra forma de criação de gado, mas há outra forma. Há diversas outras formas, além de outras formas de produção, né? Hoje está em voga muito a produção orgânica, mas além de outras formas de produção, também temos que ter outras formas de consumo. E aí vem um pouco dessa questão de políticas globais, né? A gente também tem que consumir diferente, né? Consumir mais variações, não sempre as mesmas, porque isso demanda que a gente produza uma mesma coisa em grande quantidade, consumir menos, né? Tanto em alimento quanto em produtos, mas também consumir conscientemente, né? Consumir aquilo que a gente sabe de onde vem, que a gente tenha respeito pela produção, né? Como a gente não quer levar uma criança para ver um sacrifício de um animal, também não vamos ser utópicos e imaginar que o mundo todo vai parar de comer carne, mas que essa produção pode ser diferenciada, eu acho que é um compromisso nosso, né, como sociedade, de termos que pensar novas formas. E tecnologia a gente tem para isso. E Claro. mentes que são capazes de produzir diferente, temos, né? Temos para isso. Então, acho que isso também é um papel agora da universidade, da pesquisa, fazer com que novas tecnologias sejam voltadas para coisas diferentes do que a gente tem. Porque não dá para a gente imaginar que esse novo normal, que a gente sempre fala, né, que a pandemia vai criar um novo normal, que esse novo normal seja igual ao anterior. Porque foi o anterior que gerou o que estamos passando agora. Então, temos que pensar em transpor isso, né? Bom, o professor sabe que as nossas lives são muito curtas, estamos agora já entrando para os minutos finais e eu vou deixar a sua fala final para daí eu também finalizar aqui, já convidando para o nosso próximo encontro, mas dizer que foi um prazer muito grande ouvi-lo e saber como o nosso compromisso para com a sustentabilidade para que possa se evitar, eu não sei se vamos conseguir, mas no mínimo modificar a nossa postura perante novas epidemias que vamos atravessar. Eu acho que você tem toda a razão. Eu vejo aí, no que se refere ainda à questão do consumo de carne, eu não acho que as pessoas tenham que todas se transformar em vegetarianas, mas é claro que se nós consumirmos menos carne, o que não é sacrifício para ninguém, tá certo? Se nós consumirmos menos carne, nós vamos estar sendo mais cooperativos com os animais, nós seremos mais cooperativos com a, a biosfera de forma geral, porque a carne está muito fortemente vinculada ao desmatamento, e nós vamos ser mais sensatos em relação à nossa própria saúde, porque hoje está claramente provado já que a carne industrializada é cancerígena. E, portanto, é um ato de liberação para a própria saúde nós diminuirmos o consumo de carne, sobretudo o consumo de carne processada. Então, acho que é uma questão que não, vamos dizer assim, é o famoso win-win, né? Todo mundo ganha, digamos assim, se a gente diminuir o consumo de carne.
A única coisa eu diria para você como uma consideração final é de que a gente tem que chegar à conclusão de que nós embarcamos numa grande ilusão, não é? Uma grande ilusão. A grande ilusão é de que digamos assim, que a tecnologia, que o capitalismo industrial, que a globalização nos levariam a uma máxima hegemonia, digamos assim, do humano sobre a natureza. E o que tem se revelado, e a pandemia é apenas um dos elementos dessa revelação, é o contrário. É uma máxima hegemonia da natureza sobre o homem. Nós hoje estamos claramente, vamos dizer assim, sob os ultimatos da natureza, né? Se nós continuarmos a aumentar as nossas emissões de gás de efeito estufa pela queima de combustíveis fósseis, se nós continuarmos a diminuir a biosfera, diminuir a biodiversidade através do desmatamento, da queima de florestas, se nós continuarmos a poluir os rios, poluir os mares, com plástico, com todo tipo de porcaria que nós estamos emporcalhando o mundo, nós vamos ter uma hegemonia máxima da natureza sobre o homem, ou mesmo, vamos dizer assim, no limite, uma natureza sem o homem. Né? Sem o homem. Então, esse sonho, não é, do grande poder humano sobre o resto da natureza, nós temos que sair desse conto do vigário. Isso aí já tem enormes informações e consenso científico de que isso nos leva à destruição, à autodestruição, ao suicídio como espécie. Acho que era isso que eu tinha que, vamos dizer assim, selecionar como mensagem final, tá certo? Que nós temos que sair dessa ilusão de que nós podemos fazer tudo o que nós queremos, porque nós somos uma espécie acima e separada das outras. Nós não somos. E aquilo que está acontecendo é exatamente o rebote disso. Né? Nós estamos agora começando a pagar a conta por aquilo que a nossa geração fez. Né? E os jovens é que vão pagar essa conta. E é isso que nós temos que pensar também. Né? Bom, professor Luiz, foi um prazer muito grande conversar. Acho que não poderíamos ter iniciado de melhor forma esse ciclo de lives do Programa de Pós-Graduação em Sistemas Ambientais Sustentáveis. Já deixo o convite para a próxima live, que vai ser no dia 30 de setembro, às 19 horas, e o assunto será consumo ativista, uma decisão política, e quem vai trabalhar com isso é a Ana Paula de Miranda e a professora Luciana Turati. Fica o convite para todo mundo participar. Esta live também vai estar disponível no YouTube, então a gente vai poder replicar isso para mais pessoas, né, e esperamos poder revê-lo presencialmente, quem sabe, o mais breve possível. Então, muito obrigado, professor. A Univates, o Programa de Pós-Graduação em Sistemas Ambientais Sustentáveis, agradece e até um próximo momento. Muito obrigado a vocês e boa continuação aí. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, pessoal.